Oi, turma! Hoje, a nossa intenção na aula de hoje é fazer com que você, que realizou a nossa atividade avaliativa, né, nossa avaliação integrada de língua portuguesa, possa perceber o que você está errando e o que você está acertando. E onde você pode melhorar. Então, assim, eu planejei esse plantão tira dúvida, onde eu vou botar um mega resumão de tudo que caiu na prova, né, os conteúdos que caíram na prova. E a partir daí você vai reestudar e tentar refazer sua prova. Lembrando que o link que eu vou botar da prova para você refazer, depois de cada questão, tem um espaço para você justificar com suas próprias palavras por que você marcou aquele item. Por que você acha que aquele item é o correto? Assim, você vai conseguir identificar onde está errando, onde está acertando. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Certo? Esse é o nosso intuito da aula de hoje. Fazer com que você perceba e melhore a sua aprendizagem dentro da língua portuguesa e dos conteúdos que a gente estudou. Certo? Vamos lá. Plantão Tira Dúvida vai abordar todos os conteúdos que a gente trabalhou na prova, que tinha dentro da prova, certo? Então é preciso a atenção de vocês, porque aqui, na verdade, é uma mega revisão de tudo que a gente vem estudando para a prova, certo? Primeiro conteúdo. Bem, o primeiro conteúdo que a gente estudou para a prova foi o conto, né? E o que é o conto? O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional, né? Ou seja, tudo que está ali é fruto de uma imaginação, né? Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Ou seja, aquela história toda ali, ela foi criada, ela não é real, tá certo? Como todos os textos de ficção, o conto apresenta o narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Então, ou seja, o conto ele vai apresentar em si as estruturas narrativas, né? As estruturas da narrativa, porque ele tem narrador, tem personagem, tem enredo. Então, ele vai manter a estrutura narrativa, certo? Então, pra gente entender, o conto é um texto de ficção, onde os personagens, os elementos que ali vão aparecer são fruto da imaginação, e ele apresenta a estrutura narrativa, certo? Continuando. O gênero literário conto é estruturado como narrativa curta que envolve apenas um conflito, ou seja, gênero literário conto. Por que ele é classificado dessa forma? Porque ele faz parte do nosso cotidiano de leitura, né? É comum a gente encontrar esse gênero conto em vários livros, né? E ele apresenta, sim, essa estrutura narrativa, que a gente vai já ver, né? Ou seja, narrador, personagem, espaço, tempo, né? E fora isso, o conto, ele apresenta um único conflito, um único problema na sua narrativa a ser resolvida, né? Ou seja, o conflito, diferente dos romances, das novelas, o conto só tem um conflito. A novela, o romance, às vezes tem mais de um conflito e que envolve mais personagens e se torna mais longo porque esses conflitos às vezes acontecem simultaneamente. O conto não. O conto é uma narrativa curta, com um único conflito, tá? Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado clímax. E o que é o clímax? O clímax é aquele momento da narrativa que a gente para e pensa, sabe? O clímax é aquele momento que prende a atenção do leitor. É a partir daquele momento que você passa assim na sua cabeça, como leitor, como ouvinte. Poxa, o que é que vai acontecer depois aqui? Qual será o final da história? Então, clímax é esse momento tão importante que retém a atenção do leitor, do ouvinte, na hora que ele está ali naquela leitura. Tá certo? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente os elementos da narrativa. Embora não seja uma regra, é comum ele apresentar. Então, como um conto é uma narrativa, ele vai apresentar a estrutura narrativa, certo? A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Então, ele apresenta em si os elementos narrativos. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. Então, necessariamente ele vai ter esses elementos, certo? Que a gente vai analisar um por um, tá? Eu peguei essa imagem da internet que eu achei bastante lúdica e bem organizada para que vocês possam entender esses elementos. O primeiro é o enredo. O que é o enredo? É o encadeamento dos fatos narrados num texto. Então, o enredo é a própria história, os acontecimentos que vão envolver os personagens, tá?
E como esse enredo é dividido? A gente tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. A introdução é o começo da história. É lá que a gente vai apresentar os personagens, onde a história acontece, tá certo? Depois nós temos o desenvolvimento, que é a parte em que se desenvolve o conflito. Qual é o problema da história? O que une aqueles personagens? É ali que vai aparecer o desenvolvimento. Depois nós temos o clímax. O clímax é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice, né? Então ali é aquele momento que vai prender o leitor na narrativa, né? Então o clímax é muito importante. Depois nós temos o desfecho, que é a parte final da história, é a solução do conflito instaurado lá no comecinho, no desenvolvimento. Lembre-se que o conto é uma narrativa curta. Se é uma narrativa curta, esses elementos são sempre próximos um do outro, porque ele não tem muitas páginas, tá certo? Depois nós temos os personagens, né? Que constituem os seres que participam da narrativa. A gente tem os personagens principais, que são aqueles que aparecem do começo ao fim, envolvidos em toda a história. E nós temos os secundários, que é aqueles personagens que vão aparecendo parcialmente ao longo da narrativa. Depois nós temos o tempo. O tempo retrata o momento em que acontece a narrativa. O tempo ele pode ser psicológico ou cronológico. Cronológico é aquele que a gente pode medir horas, dias, meses, datas, né? E o psicológico não, ele tá dentro da imaginação, dentro da mente do personagem. A gente não consegue delimitar exatamente que momento é aquele. Depois nós temos o espaço. Espaço é o lugar onde passa a narrativa. Pode ser uma casa, uma floresta, um castelo, uma mansão, né? Não há exato, não há como posso ter vários espaços, na verdade, dentro do meu texto, tá certo? Então, o espaço pode aparecer em mais de um lugar, né? A gente pode ter em vários momentos outros espaços. Mas como o conto é uma narrativa curta, normalmente ele se prende a um ou dois lugares, né? Por último, nós temos o narrador. Nós temos 3 tipos de narrador. E esses 3 tipos de narrador vai depender do foco narrativo. Como eu narrar minha história, certo? Se eu narrar minha história em primeira pessoa, que é eu ou nós, eu vou ter o narrador personagem. Pois além de contar a história, ele vai participar da história. Se eu tenho a história narrada em terceira pessoa, que é ele ou ela, eles ou elas, eu posso ter 2 tipos de narrador. Eu posso ter o narrador observador e o narrador onisciente. Observador é aquele que conta apenas o que ele vê. Já o onisciente, não. Ele consegue muitas vezes até saber o que está passando dentro da cabeça do personagem. Ele vai mais além. Então, essa é a diferença entre observador e onisciente, certo? Vamos lá para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é tipos de sujeito. Na verdade, é um conteúdo que a gente vem vendo desde o ano passado, né? Desde o 8º ano. Então, é um conteúdo frequente no nosso cotidiano escolar, né? Na verdade, vocês nem deveriam ter tanto medo desse conteúdo. Então, vamos entender sujeito. Sujeito é de quem a gente fala ou do que a gente fala dentro de um texto. Nós temos 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente ou também chamado de oração sem sujeito. É a mesma coisa, certo? O que é o sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Somente. Os homens destroem a natureza. Quem é o sujeito? Os homens. Quem é o núcleo? Homens. Deus é perfeito. Quem é o sujeito? Deus. Quem é o núcleo? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem é o sujeito? Os alunos. Quem é o núcleo? Alunos. Então, todos esses exemplos só tem um núcleo de sujeito. Então, meu sujeito é o quê? Simples. Sempre que tiver um núcleo de sujeito simples. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos do sujeito. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Estou falando de quem? Das vacas brancas e dos touros pretos. Então, são um sujeito. Agora, eu tenho quantos núcleos do sujeito? 2, vacas e touros. Então, eu tenho o sujeito composto. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, eu estou falando de quem? Cegueira e pobreza. Então, eu tenho 2 núcleos do sujeito. Então, sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Estou falando de quem? Fome e desidratação. Tem 2 núcleos, sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Estou falando de quem? Eu e a turma. Tenho quantos núcleos? 2. Então, sujeito o quê? Composto. Tem um núcleo, sujeito simples. 2 ou mais, sujeito composto. Isso daí já era para ter na cabeça de vocês. Sempre, 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 tá? Sujeito oculto. O sujeito oculto é bem bacana. É aquele sujeito que não está na frase, mas você pode identificar, certo? Ele também é chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial,
certo? Por que desinencial? Porque vai depender da desinência do verbo para que eu possa identificar ele. Estamos sempre alerta para com os aumentos abusivos de preço. Estamos. Quem está? Nós. Está na frase? Não, mas eu identifiquei. Então, sujeito oculto. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Vocês erraram isso muito na prova. A diferença de sujeito oculto, sujeito simples. Tem que prestar atenção. Quero que meus pais. Quem é que quer? Eu. Tá na frase? Não, mas eu identifiquei. Sujeito oculto. Estudaremos toda a matéria. Quem é que vai estudar? Nós. Tá na frase? Não, mas você identificou. Então, sujeito oculto. Se não tá na frase, mas você consegue identificar, é sujeito oculto, ou também chamado elíptico ou desinencial. Certo? Sujeito indeterminado é aquele que você sabe que existe um sujeito, mas você não consegue identificá-lo. Certo? Não é possível identificar. Certo? Quando é que isso vai acontecer? Nós temos duas regrinhas. A primeira tá aí na imagem. É quando o verbo tá na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Dizem, eu sei quem falou? Não. Então, se eu não sei, o meu sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular mais se. Esse se é o índice de indeterminação do sujeito, que eu já falei para vocês. Toda vida que o verbo estiver em terceira pessoa do singular mais o se, o meu sujeito vai ser indeterminado. Precisa-se de mão de obra especializada. Eu sei quem precisa da mão de obra? Não, eu não sei. Embora eu sei que alguém precise, mas eu não sei. Se eu não sei, meu sujeito vai ser indeterminado. Então, não confunda sujeito oculto com sujeito indeterminado. Sujeito oculto, ele não está na frase, mas você identifica. Sujeito indeterminado não está na frase, não é possível identificar. Certo? Sujeito inexistente. Também chamado de oração sem sujeito. O que é ele? Não existe sujeito nessas frases. Não existe. É inexistente. Quando isso acontece? Verbos indicando fenômeno da natureza. Chover, relampejar, trovejar. Todos esses verbos que envolvem fenômeno da natureza, o verbo vai ser sempre em terceira pessoa do singular e o sujeito vai ser inexistente, certo? Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Ocorreu, né? Então, também não vai ter sujeito, certo? Terceiro caso, verbo fazer indicando tempo ou clima. O verbo estar também, tá? É o verbo fazer e o verbo estar. Então, faz meses que não a vejo. Faz, verbo ficou em terceira pessoa do singular. E eu não sei quem faz essa ação, porque não existe ninguém. Então, toda vida que acontecer esses casos, o meu sujeito vai ser inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Certo? Próximo conteúdo. Predicado nominal. O que é o predicado nominal? Predicado nominal é quando eu tenho um verbo de estado, ou seja, chamados de verbo de ligação, certo? Então, toda vida que eu tiver um verbo de estado, ou seja, um verbo de ligação, né, ele vai ser chamado de predicado nominal. Quem são esses verbos? Aqui eu botei alguns para vocês verem. Eu tenho ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. Então, são alguns dos verbos que indicam o estado e que são verbos de ligação, certo? Todo predicado nominal, sempre o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Então, para poder ter predicado nominal, eu tenho que ter verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Olha esse exemplo que está aí embaixo. Ele estava feliz. Quem é o sujeito? Ele. Quem é o predicado? Estava feliz. Quem é o verbo? Estava. Estava vem do verbo estar. É verbo de ligação. E quem é que está feliz? Ele. Então, feliz é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho o verbo mais o predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, meu predicado é nominal,
Sempre. Na prova, vocês erraram a 10ª questão, porque tinha o verbo ser lá, e aí vocês acharam na cabeça de vocês, porque tinha verbo, é predicado verbal. Não, gente. Todo predicado tem que ter verbo. Todo. Independente se é nominal ou verbal. Qual é a diferença do nominal para o verbal? O nominal tem verbo de ligação e o verbal tem verbo significativo. Então, você tem que prestar atenção no verbo, tá? O grande erro de vocês na prova foi em virtude disso. Que vocês não conseguiram identificar que tipo de verbo era. Acharam que porque tem verbo, é verbal. Não. Todo predicado vai ter verbo. Agora, o predicado nominal tem verbo de ligação e o predicado verbal tem verbo significativo. Essa que é a diferença, tá certo? Olha aí, o rei ficou desesperado. Quem é o sujeito? O rei. Quem é o predicado? Ficou desesperado. Quem é que tá desesperado? O rei. Então, é predicativo do sujeito e ficou é verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, meu predicado é o quê? Nominal. Olha o outro exemplo. As uvas viraram peças de ouro. Quem é o sujeito? As uvas. Quem é o predicado? Viraram peças de ouro. Quem é que virou peças de ouro? As uvas. Então, peças de ouro é predicativo do sujeito, é qualidade do sujeito. E viraram é um verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado é o quê? Nominal. Sempre que você tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, seu predicado é nominal. Não esqueçam disso, que vocês vão precisar desse conteúdo lá na frente. Certo? E no caso do predicado nominal, o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito, tá certo? Continuando. Agora nós vamos para o predicado verbal. Qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O predicado nominal tem verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. O predicado verbal tem verbos significativos, que são verbos que indicam ação. Quando o núcleo do predicado é um verbo, temos um predicado verbal. Então, no predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. No predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo, né? Então, o núcleo do predicado verbal pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, que são chamados de verbos significativos. Então, no predicado nominal, você tem verbo de ligação. No predicado verbal, você tem verbos significativos, transitivos e intransitivos. Certo? O verbo transitivo, por sua vez, pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Aí ele coloca os exemplos, mas eu não vou me reter esse exemplo, não. Eu vou passar para o outro slide para vocês poderem entender melhor. Que a gente vai falar de transitividade verbal. Certo? É um conteúdo também que a gente viu e vamos rever agora. Certo? Predicado verbal. Possui verbos de ação, que pode ser verbo intransitivo, que é o VI, VTD, que é verbo transitivo direto, VTI, que é verbo transitivo indireto, e VTDI, que é verbo transitivo direto e indireto, certo? É aquele cujo núcleo é o verbo da ação. Então, sempre vai ser isso, tá? Preste atenção. Ela conseguiu a promoção. Quem é o sujeito? Ele conseguiu a promoção. Quem é o sujeito? Ele. Quem é o verbo? Conseguiu. Quem consegue? Consegue algo. Se eu pergunto algo ou alguém, meu verbo vai ser transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, VTD, então meu predicado vai ser o quê? Verbal. Professora, eu não aprendi esse negócio de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, indireto e verbo intransitivo. Como é que eu faço? Por isso que eu não acertei isso na prova. Pois vamos lá para o próximo slide para aprender. Predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito, certo? Quando se fala em predicação verbal, nós temos dois tipos de verbos, que são os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são os verbos de predicação completa, ou seja, eles não precisam de nada depois dele. Eles se completam por si só. Possui sentido completo numa frase. Não existe complemento. Ele não precisa de nada. De nada. Lampião morreu ontem. Se eu botar ontem, professor, não interessa. Morreu, morreu. Não precisa de nada. O menino sumiu.
Sumiu, sumiu. Ele se completa por sozinho, o verbo. O avião caiu, caiu. Ah, professora, mas eu boto o avião caiu ontem de manhã. Ontem de manhã é informação adicional. Se você terminar em caiu, a frase vai ter sentido. Então, os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de nada depois dele. Eles se completam por si só, certo? Por isso que eles são chamados intransitivos, certo? E os verbos transitivos, que é o que a gente vai falar agora, tem 3 tipos. Nós temos o transitivo direto, o transitivo indireto, o transitivo direto e indireto, certo? Os transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento. São os verbos de predicação incompleta. Exigem complemento que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Certo? Então, lembrem-se disso. Ah, professora, então estou entendendo. Quando tiver verbos transitivos ou intransitivos, o predicado é verbal. Exato. Se apareceu intransitivo ou transitivo, seu predicado vai ser o quê? Verbal. Certo? Dentro dos transitivos, nós temos 3 tipos. Vamos entender primeiro os transitivos direto. Exige um complemento sem preposição. É quando a gente pergunta algo ou alguém. Ana ama Roberto. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, ama é verbo transitivo direto. E Roberto, que é o complemento desse verbo, vai ser o objeto direto. Transitivos indireto. Exige um complemento com preposição obrigatória. E o seu complemento recebe o nome de objeto indireto. Olha aí. Ana gosta de Roberto. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Apareceu o de, que é a preposição. Então, nesse caso, o verbo gostar é verbo transitivo indireto. E de Roberto vai ser o seu objeto indireto. Os transitivos direto e indireto, ou também chamados de bitransitivos em algumas gramáticas, eles pedem os 2 complementos. Tanto o objeto direto sem preposição, quanto o objeto direto sem preposição, quanto o objeto indireto com preposição. Olhem aí. Roberto ofereceu flores a Ana. Quem é o verbo? Ofereceu. Quem oferece, oferece algo, verbo transitivo direto, a alguém. A alguém apareceu o azinho, uma preposição. Então, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, porque pediu os 2 complementos, tá? Quem não conseguiu aprender isso, anote isso no caderno, estude, tá certo? Estudem essa revisão, esse resumo e tentem fazer novamente a prova de vocês com bastante atenção, com bastante calma e justifiquem suas respostas. Lembre-se que quem fizer essa atividade vai ganhar pontuação extra, tá certo? Beijos e tentem resolver a prova de vocês, tá certo?